Quinto ano, mais uma aulinha de fração. Hoje nós vamos classificar as frações em própria, imprópria e aparente. Nós sempre falamos que toda fração é uma divisão e que a fração ela tem o denominador, que representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido, e o numerador, que é a quantidade de partes que foram tomadas. Só que se vocês perceberem aqui, ó, 12 sextos e 9 sextos são frações que nós não tínhamos visto ainda. Por quê? Como que uma fração foi dividida em 6 pedaços e alguém comeu 12? Como que uma fração foi dividida? Um inteiro foi dividido em 6 pedaços e alguém tomou 9. Por isso que nós temos a classificação de frações. E essas frações, elas têm um porquê serem assim, tá? Porque essa daqui, 3 sextos, vocês já estavam acostumados. O inteiro foi dividido em 6 e eu peguei 3. O inteiro foi dividido em 6 e eu comi as 6 partes. Agora, 12 sextos e 9 sextos, nós vamos ver como que essas frações surgiram. Vamos lá. Agora nós vamos ter alguns exemplos. 6 sextos. A pizza foi dividida em 6, eu comi as 6 partes. Então, eu posso falar que eu comi uma pizza inteira, não é? Ela representa uma pizza inteira. Agora, eu tenho uma pizza dividida em 6 e eu comi 6 partes, mais outra pizza que foi dividida em 6 e eu comi 6 partes. Olha aí, por isso que o resultado aqui da minha fração foi 12 sextos. Porque eu não estou falando de uma pizza só, eu estou falando de 2 pizzas, não é? Então, a primeira foi dividida em 6, comeram 6. A segunda foi dividida em 6 partes, também comeram 6. Então, por isso surgiu a fração 12 sextos, que eu também posso falar que foram 2 pizzas inteiras que eles comeram. Ok? Agora, ao longo de um dia, 2 pessoas comeram uma pizza e 3 pedaços. Então, olha só, a pizza foi dividida em 6 pedaços, comeram 6. E a outra foi dividida em 6 pedaços e comeram 3. Por isso, aquele número 9 sextos. Por isso, essa fração 9 sextos. Eram 2 pizzas divididas em 6 pedaços e comeram 9 pedaços. Ok? Essa daqui vocês estão bem acostumados, né? Dos 6 pedaços de pizza, restaram 3, porque 3 foram comidos. Então, aqui a fração 3 sextos. Muito bem. Agora, deu para entender por que essa fração 12 sextos e 9 sextos, nós não estávamos falando de uma pizza só, e sim de 2 pizzas, ok? Vamos para a classificação dessas frações. Toda vez que o numerador ele for menor que o denominador, nós chamamos de fração própria. Então, 1/5, 3/5, 4/5 são frações próprias porque o numerador ele é menor do que o denominador. Nós também temos as frações impróprias, que são aquelas que nós vimos hoje. São as frações em que o numerador ele é maior ou igual ao denominador. Então, olha aí, 8/5 é imprópria, 9 sextos imprópria e 4/4 imprópria porque o numerador é igual ao denominador, tá? Então, lembre, nós não estávamos falando só de um inteiro,
Por isso, o numerador ele fica maior do que o denominador. Então, vamos classificar essas frações, já que nós conhecemos as frações próprias e impróprias. 9/6, olha aí, numerador maior do que o denominador. Então, é uma fração imprópria. 3/6, numerador menor do que o denominador. É uma fração própria. 12/6, numerador maior do que o denominador. Fração imprópria. E 4/4, o numerador igual ao denominador. Também é uma fração imprópria. Agora surgiu outra classificação, a fração aparente. Fração aparente, toda fração aparente ela é uma fração imprópria, tá? Só que nem toda fração imprópria ela é uma fração aparente. Ih, que confusão, professora! Não, não tem confusão. É só vocês prestarem atenção. Nós já falamos que toda fração é uma divisão, correto? Correto. Então, quando essa fração imprópria, o numerador, ele for divisível pelo denominador e o resto for zero, ele vai dar um número inteiro como resultado, então ela também é uma fração aparente. Vamos ver isso na prática, vamos provar para vocês na prática. 6/6. Então, 6 dividido por 6. Vamos fazer aqui na prática. 6 dividido por 6. Qual é o número que vezes 6 vai dar 6? 1. Então, vamos fazer essa divisão. 6 vezes 1, 6. 6 menos 6, 0. Então, olha que interessante. 6/6 é uma fração aparente, porque ele deu um número inteiro aqui com o resto zero. Ela é uma fração imprópria e aparente. E o resultado dela é um inteiro. Olha aqui, ó, a prova em desenho, que 6/6 é um inteiro completo. É como se eu tivesse pego um chocolate, dividi em 6 partes e comi todo. Agora, vamos ver outro exemplo. 12/6. 12/6 é uma fração imprópria. Isso aí eu já tenho certeza, porque o numerador ele é maior que o denominador. Agora, será que ele também é uma fração aparente? Vamos ver? Eu tenho que fazer o quê? A divisão. Então, vamos lá. 12 dividido por 6. Qual é o número que vezes 6 vai dar? Próximo ou vai dar exatamente 12? Olha a tabuada, galerinha. 2. Então, vamos lá. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Se 12 dividido por 6 deu uma divisão exata com o resto zero, eu posso falar que 12/6 é uma fração aparente, sim, porque ele representa 2 inteiros. Olha que interessante. 12/6, eu peguei 2 inteiros, dividi por 6 e comi tudo. 2 inteiros completos. É uma fração aparente, confirmada. E 9/6? Vamos lá. Primeiro, 9/6. Opa, voltou. 9/6, ele é uma fração imprópria? É, fração imprópria, porque 9 é maior do que 6. O numerador é maior que o denominador. Ok. Mas será que ele é uma fração aparente? Vamos ter que comprovar. Para comprovar, nós temos que fazer a divisão. 9 dividido por 6. Qual é o número que vezes 6 vai dar perto de 9 ou vai dar 9? Tem algum? 1. Então, vamos lá. 6 vezes 1, 6. 9 menos 6, 3. Não deu o resto zero.
Então, a fração 9/6 não é uma fração aparente, porque ela não representa um número inteiro, tá? Como não deu o resto zero aqui, ela não foi o 9 não é um número divisível por 6, não deu uma conta exata. Então, pessoal, nessa aula, o que nós aprendemos? Quando uma fração, o numerador, ele é menor do que o denominador, por exemplo, 1/5, ele é uma fração própria. Quando o numerador 12/6 ele é maior que o denominador, ele é chamado fração imprópria. E quando uma fração imprópria, como 12/6, ele pode ser divisível, quando o numerador pode ser divisível pelo denominador e o resto for zero, ele é uma fração aparente, quando ele der uma conta exata. Então, essa foi a explicação da aula de hoje. Vocês terão uma atividade no livro e a explicação também, novamente, tá? Um beijo grande e até a próxima.